E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a seleção brasileira que finalmente venceu, convencendo, e isso obviamente é animador para a continuação da Copa do Mundo e a gente realmente entrar como favorito, né? E tirar as dúvidas. Grande partida de Vinícius Júnior, grande partida do Ryan, grande partida do Cunha. Irmão, vai enaltecer os jogadores dessa forma, beleza? Então vem comigo, vamos destrinchar um pouco o que aconteceu dentro dessa partida. Bom, sem sombra de dúvidas, o Brasil na última partida contra o Haiti, ele fez o que deveria fazer, até mesmo jogando mal, ele tinha que fazer aquele placar. E com certeza o mínimo era um 3-0 contra o Haiti. Agora, contra a Escócia, a gente sabia que tinha jogadores mais estrelas, correto? Jogadores que poderiam ali estar criando alguma coisa com mais nome, né? Então isso também era um diferencial para essa partida, já que a Escócia é mais encorpada de uma certa forma, poderia dar mais trabalho. Então a gente realmente estava na dúvida como que o Brasil ia estar funcionando, principalmente como seria a escalação. Ainda mais que a gente não tinha o Rafinha e que era um grande questionamento para esses titulares, né, que a gente tem dentro da seleção. Porque, para ser sincero, o Rafinha não estava merecendo ser titular. Já faz uns 2, 3 jogos. Ele não consegue ser o Rafinha do Barcelona dentro do Brasil. Ao mesmo tempo, o Vinícius Júnior também não estava conseguindo ser o que era no Real Madrid dentro do Brasil. E isso aí gerava questionamentos, mas o Vinícius Júnior ainda tentava, né, e tudo mais. Só que o Rafinha estava realmente complicado. Agora que ele se machucou, não tinha como ele ser titular, então o Ancelotti resolveu estar trazendo o Ryan, a joia vascaína. Irmão, o Ryan é um garoto, uma joia, irmão. É um garoto sensacional. Toda a pressão que ele passou dentro do Vasco, o cara foi literalmente meio que ameaçado dentro do carro. E depois que veio o Fernando Diniz, ele, irmão, teve uma evolução tremenda. E aí, pô, foi pro Bournemouth, não perdeu dentro do Bournemouth, chegou para ser titular. Agora na seleção também arrancou a titularidade e tá lá, cara. Ele com certeza sentiu, né? Na primeira partida, sem sombra de dúvida, você tá entrando na Copa do Mundo pela seleção brasileira, titular, substituição, 19 anos. Irmão, não tem quem não sinta, né? Mas claro que depois dentro de campo ele já começou a se soltar mais. E a gente tinha essa dúvida, né? Como que ia ser o Ryan titular. Mas, irmão, passou e o moleque é um monstro. O cara não tem, é o cometa Ryan. Ele consegue correr, tem corpo, pivô, mano, tem assistência, tem drible, tem toque, arrancada. E faltou mano, teve uma vez que ele foi, era o chute dele. Era o chute dele que o torcedor vascaíno sabia que aquele momento era o momento que ele ia chutar. Só que ele foi lá e tentou dar o toque, né, para tentar uma assistência, porque tá na seleção brasileira. Mas era o chute da especialidade dele. Infelizmente não deu. Claro também que depois ele perdeu sim um gol, né? Tava cara a cara ali com o goleiro, foi pela direita, mas enfim, não apagou o que ele fez dentro de campo, o que ele fez na parte defensiva, o que ele fez ofensivamente. Bom, ele foi muito bem equilibrado dentro dessa partida, conseguiu dar assistência. Pô, mano, fenomenal esse moleque. Sério, o Ryan é onde a gente mais quer ver é ele dentro do Liverpool, né? Ou do Manchester United, vamos dizer assim, no Barcelona, então nem se fala. Realmente ele vai ser vendido pelo Bournemouth a qualquer instante, porque o garoto é joia, é joia. Não tem como, é especial demais. E claro, a gente não pode estar deixando de falar aqui do Vinícius Júnior, que agora o Vinícius Júnior Real Madrid chegou dentro da seleção brasileira. Claro também que a seleção está muito mais organizada. A sinergia está acontecendo. A gente viu um ciclo da seleção brasileira, onde tinham muito testes de jogadores. E, mano, como que fica o entrosamento dessa equipe, né? Isso aí é uma parada que realmente interfere muito dentro de campo. Os jogadores se entenderem. E, irmão, agora que a seleção tá fechada, tá com esse elenco, eles vão estar conseguindo se entender dentro de campo, como cada um vai querer jogar, por onde um vai, o outro vai. É assim que funciona. E tá evoluindo. Cada partida a seleção tá evoluindo, e isso é muito importante dentro de uma Copa do Mundo. E claro que aumenta a nossa esperança, que estava bem baixa, né? Quem assim acompanha mais o futebol, quem vê mais o futebol, sabe que o Brasil não estava para ser hexa. A gente tinha, claro, aquela esperança, né, felicidade, tudo mais, mas o Brasil estava atrás. Mas agora não, galera, o Brasil está crescendo
realmente está entrando como favorito, grande favorito, um dos grandes favoritos agora. Sem sombra de dúvidas, o Vinícius Júnior está carregando essa seleção brasileira, está sendo o protagonista que a gente espera que ele seja. Irmão, faltou o hat-trick dele, né? Faltou. Pô, aquela falta do juiz, irmão, que o VAR, impossível chamarem aquilo ali. Foi um erro grotesco do VAR. Não tinha porquê. Ainda mais um erro ainda do juiz concordar. Irmão, é inacreditável tirar aquele gol do Vinícius Júnior. Ele chegou à frente, irmão. O moleque da Escócia perdeu tempo. Perdeu o tempo da bola, perdeu o tempo da jogada. Moscou. O cara moscou. O Vinícius Júnior entrou na frente, irmão. O cara chuta lá e caiu. Não, nada disso. O Messi deveria ter sido expulso, por exemplo. E não foi. O Vinícius Júnior perdeu o gol. Era o hat-trick do homem. Não tem como. Cara, Vinícius Júnior tá fazendo o que a gente esperava dele. E isso é muito importante, tá? Para a seleção brasileira, para a confiança dos jogadores, do jogador e para a torcida no final. Porque esse é o Vinícius Júnior que a gente queria ver dentro da seleção brasileira e ele acordou no momento exato, né? No momento certo. E isso é o mais importante ainda. É o que a gente mais gosta, galera. Vinícius Júnior fazendo gol espetacular. Bola no Vinícius Júnior. Vi um meme hoje no Twitter do Sem Contexto de Futebol. E, pô, muito bom. Aí o Pep Guardiola lá, cheio de coisa. E o Ancelotti, bola no Vinícius Júnior. Achei isso muito cômico, mas enfim. Só para deixar aqui no vídeo. Cunha também fazendo a sua partida honesta. Camisa 9, fazendo gol. Lembrando que ele não é um camisa 9, né? Ele é muito mais de mobilidade. Deram essa camisa 9 para ele. E o maluco tá inspirado fazendo gol. E isso é muito bom. Não só para ele, mas para a torcida. Porque a torcida quer ver o seu 9 fazendo gol. Ele não é aquele 9 que a gente tá acostumado. Mas ele tá fazendo gol. E é isso que importa, irmão. Muito bom. Muito feliz pelo Cunha, cara. Muito feliz mesmo. Acompanhando lá desde o Wolverhampton. Chegou no Manchester United. E é um dos principais jogadores de lá. Sendo um dos principais jogadores da seleção brasileira. E titular também. Né? A gente tem um trio aí que com certeza deve ser o trio titular a partir de agora. Sem sombras de dúvidas, né? Paquetá também fez uma ótima partida. A gente teve o Casemiro. Cara, o pessoal falou muito da consistência do Casemiro, que ele foi muito bem. Só que eu queria abrir uma aspas, porque teve ali uns toques, irmão, que ele perdeu, tá? Se eu não tô enganado, foi ele. Foi uns 2, 3 toques ali que eu fiquei, mano, que isso? O Casemiro tá errando? Não é possível. Mas assim, na parte defensiva, ele foi muito bom. Então, pô, o Casemiro é um fenômeno aí também, dentro como a volância, né, do Brasil. Pô, dentro do futebol ele é um monstro. Sabe que agora vai pro Inter de Miami, né, vai perder um pouco no sentido de físico, né, do jogo e tudo mais. Mas enfim, o Casemiro é gigante, irmão, é gigante. Um outro jogador que a gente precisa estar falando, Bruno Guimarães. Irmão, eu sempre gostei do Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães tá sempre mordendo no meio de campo. É um jogador impressionante, cara. Físico, ele desarma, aparece na área. Ele realmente é espetacular, faz todas as funções. Uma coisa que eu falo é que a seleção precisa estar pronta. Ela precisa ter um contexto, precisa ter um técnico, precisa ter a sinergia. E entrando nessa sinergia, os jogadores vão mostrar o que fazem nas suas seleções, nos seus times, né? Melhor dizendo, e tudo mais. Porque realmente muita gente não vai estar vendo o Newcastle, né? Muita gente não vai ver o Bruno Guimarães jogar por conta da mídia e tudo mais. Pô, a gente tem Liverpool, United, Manchester City ali na Premier League. Você assistiu o Newcastle. Irmão, é uma montanha russa também. O Bruno Guimarães é o principal jogador daquele time. Infelizmente, eles não conseguem estar fazendo um bom investimento por conta do fair play financeiro que implementaram na Premier League. Manchester City entrou antes disso, Newcastle acabou estagnando, né, por conta disso. Isso é um grande problema para a imagem do Bruno Guimarães, tá? Eu queria muito que ele saísse, infelizmente, do Newcastle. Eu gosto muito do Newcastle, uma torcida que me lembra muito o Brasil, sabe? Muito calorosa, muito amorosa. Pô, tudo que eles fazem pelo Joelinton e pelo Guimarães é impressionante, tá? Eu gosto muito do Newcastle, mas, irmão, o Bruno Guimarães precisa estar brigando por títulos sempre. Bruno Guimarães precisa estar no time melhor para ele mostrar o futebol, liderança do que ele é. O Newcastle não tá dando, irmão. Precisa estar investindo. Precisa estar brigando por títulos, o Bruno Guimarães. Ok, o Newcastle não pode estar oferecendo isso, pelo menos por enquanto, para ele. Infelizmente, galera, ele deve continuar no Newcastle. Espero que ele seja vendido, talvez na Copa do Mundo, né? Que algum clube chegue para estar comprando. Eu acho muito difícil, né? Porque o preço dele deve estar gigante. Mas eu queria ver ele num clube que brigue por mais títulos durante a temporada, sabe? Mas que ele tenha levantado o título, tenha feito história dentro do Newcastle.
Ele precisa disso. Ele precisa estar no clube com muita mídia sempre ali dentro da Champions League. É um jogador impressionante, de verdade. E outro jogador que está demonstrando também, Douglas Santos. Irmão, Douglas Santos tá fazendo seu feijão com arroz e colocou um ovo ainda estrelado. Então tá muito bem, cara. A gente tinha um grande problema nas laterais e resolveu quando tinha que resolver na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, irmão, tô louco já com o Vasco. Na Copa do Mundo, correto? Douglas Santos fazendo ali o que deve ser feito como um bom lateral, fazendo feijão com arroz. Espetacular o Douglas Santos, galera. Parabéns para ele também. Consistência também. Consistência é muito importante, não apenas em uma, duas partidas assim. Oscilação ele não tá tendo, ele tá sendo consistente e é disso que a gente precisa de um lateral hoje em dia. Outro também que tá tendo consistência é o Danilo. A gente tinha uma grande dúvida com o Danilo por tudo que ele demonstrava no Flamengo, ou não demonstrava porque ficava no banco de reservas, questão física também. Tá jogando muito bem, titularíssimo, apareceu bastante no ataque, juntamente como estava na defesa, soube, né, fazer as ultrapassagens quando deveria, pela sua experiência. Isso também foi espetacular para dentro da seleção, fazer um belo jogo, ok? Mano, o Danilo fez um bom jogo, poderia ter sido expulso com certeza, mas eu acho que tirou a mão por conta do Vinícius Júnior ter tirado o gol dele, tá? Sem sombra de dúvidas. Gabriel Magalhães, espetacular também. Grande jogador do Arsenal, grande zagueiro. O Brasil precisa aproveitar mais bolas aéreas, precisa aproveitar mais os escanteios. É muito importante isso dentro de uma Copa do Mundo. Eu acho horripilante um pouco como os escanteios assim dentro da seleção. Precisa estar melhorando nesse quesito, tá? E o Alisson também, ele conseguiu demonstrar o Alisson que ele é dentro do Liverpool. Tá fazendo defesas. Ele não tá tendo um azar do primeiro chute que tem de fazer o gol. Porque realmente, galera, não são falhas. São azar. Na maioria, pelo menos do que eu me lembro, são azar. Ó, várias vezes foram azar que ele teve nas bolas. Pô, o Alisson é muito bom. Um ótimo goleiro, irmão. Todo mundo gostaria de tê-lo no seu time, tá? Então, realmente, o Alisson mostrou e traz confiança para a torcida, traz confiança para ele, porque a gente vê, né? Isso é importante também. Assim como a gente viu a seleção jogar. Foi um espetáculo, galera. Foi muito bom. A gente viu triangulação. A gente viu tática, sabe? Isso que faltava dentro da seleção também. Ainda a gente tá observando um pouco, entende? E acredito que tenha sido um belíssimo jogo. A gente espera muito agora da seleção para a próxima fase, né? Isso vai ser muito importante, mostrar a evolução novamente. E galera, pô, que espetáculo, tá? Eu tô aqui apaixonado. O que a gente viu também do Robertson. Nossa, mano, o Robertson pareceu um bagre, irmão. O que o Ryan fez, não, tá louco. Não, sério, velho, todo mundo sabe que eu sou vascaíno. E não dá, cara. O Vasco passa por situações difíceis. Você vê um moleque que nasceu no Vasco chegar na seleção brasileira é um motivo de felicidade, sabe? O que a gente acompanhou, que o Vascaíno acompanhou do Ryan é espetacular ver onde que ele tá chegando e tudo que ele tá conquistando, sabe? Pô, cara, dá arrepio, de verdade, de ver o Ryan jogar e, pô, o amor que ele demonstra, sabe? Pela seleção, pelo que ele faz, irmão, pelo futebol dele. É muito bom. Pô, mano, eu fico, sério, emocionado, sabe? Mas, enfim, é muito bom ver a seleção jogando bem, entende? Depois de anos aí, troca de técnicos, testes. É um espetáculo. A gente também teve o Neymar entrando, né? O Neymar ali correu pouco, né? Pô, o primeiro jogo deles foi mais pra tá ganhando ritmo, não tinha muito o que esperar dele. Ele chegava, pegava a bola, fazia um toque pra ganhar ritmo, sabe? Isso a gente sabia que ia acontecer. Por isso mesmo eu queria que fizesse logo um 2-3-0. O Neymar tá entrando pra tá ganhando ritmo, pra sentir, né? Pra cansar e conseguir retomar um pouco da sua forma física, né? Vamos dizer assim. O Endrick também conseguiu entrar. Martinelli também. Fabinho muito seguro também. Grande volante. Muito bom tá vê-lo nesse momento. E no final, Alexandre também entrou, fez o seu ali. Mas enfim, galera, no geral, é muito importante ver o que a gente vê a seleção brasileira jogar. E a gente esperava esse tipo de jogo. E a seleção mostrou. E a gente pôde estar vendo uma seleção jogar, né? Vinícius Júnior sendo o astro que a gente espera que ele seja, o astro que ele é. É muito bom ver o camisa 9 fazendo gol. Muito bom ver uma joia do Vasco jogando, sabe? Demonstrando o que ele é.
Poderia ter feito gol, poderia, mas fez muitas outras coisas, sabe? Ele demonstrou pro que veio, pro que ele quer, pra evoluir dentro do futebol, galera. Sério, de verdade. E, mano, é elogios, tá? É elogios contra a Escócia, foi uma partida muito boa. E agora, manter o pé no chão e seguir contra o Japão, possivelmente.